Não importa a força da tempestade. Com Deus, todas as nuvens são passageiras. Beleza? E assim, com esse pensamento positivo, vamos iniciar a nossa aula de geografia. Então, botem um sangue nesse olho e vamos estudar, galera! E hoje, na nossa aula de número 15, nós vamos falar sobre a divisão internacional do trabalho. Isso mesmo, o trabalho tem divisão, que é conhecido como DIT, né? Essa sigla, DIT, quer dizer Divisão Internacional do Trabalho. Então, amados, a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, é a distribuição da produção econômico-industrial e internacional. Exatamente. Então, considerando que é impossível que um único país seja potencialmente produtor de todas as mercadorias, dividem-se os campos de especialização produtiva pelas diversas partes da terra, exatamente. Então, a DIT, ela passou por algumas fases, exatamente, e essas obedecem à dinâmica econômica e política do período histórico em que elas existiram. Conforme vocês podem observar aí no quadro, que tem na apostila de vocês ou no PDF que foi disponibilizado no grupo, ok? Então, nós temos aí, ó, os países desenvolvidos, ok? Então, os países desenvolvidos com capitalismo comercial, nós temos aí as metrópoles que tinham os produtos manufaturados. E os países subdesenvolvidos, com as colônias, havia então a exploração de metais preciosos, especiarias e tráfico de escravos, exatamente. Depois, os países desenvolvidos, né, com capitalismo industrial, conhecido como DIT clássica. Os países industrializados tinham o quê? Produtos industrializados. E os países subdesenvolvidos, que eram os países não industrializados, né? Então, matéria-prima e bens primários. E em seguida, no quadro, nós podemos observar aí, nos países desenvolvidos, o capitalismo financeiro, que é conhecido como nova DIT, não esqueçam. E esses países desenvolvidos têm investimentos, empréstimos e produtos de alta complexidade tecnológica. E os países subdesenvolvidos? Então, os países subdesenvolvidos têm produtos primários, produtos industrializados de baixa complexidade e mão de obra a baixo custos. E ainda com países em desenvolvimento, com juros, lucros e produtos industrializados. Agora, meus amados, vamos falar aí sobre a primeira DIT. Exatamente, primeira DIT. Segue o bizu. Então, durante o final do século XV e ao longo do século XVI, período de início das grandes navegações, exatamente, e a expansão da civilização europeia pelo mundo. O capitalismo encontrava-se em sua fase inicial, né, chamada aí de capitalismo comercial ou mercantilismo, que vocês vão estudar isso também em história. Esse período era caracterizado pela manufatura, que é a produção manual, e a partir da extração de quê? Matérias-primas, e pelo acúmulo de minérios e metais preciosos por parte das nações, que era chamado aí de metalismo, ok? Com isso, meus queridos, aqueles locais colonizados pelos países europeus, né, exerciam a função de produzir a partir da exploração dos recursos naturais. Os metais preciosos, né, e as matérias-primas utilizados pelas metrópoles. Um exemplo é o Brasil, meu Brasil brasileiro, né? Em que Portugal extraiu pau-brasil para a produção de vários tipos de produto. Agora, meus amados, abençoados e queridos alunos, vamos observar as características da segunda DIT. Segunda DIT.
que durante o século XVI, eu disse século XVI, mas principalmente a partir do século XVII, essa divisão do produto sofreu algumas poucas e sensíveis alterações. Com a primeira e a segunda revolução industrial, que vocês também vão estudar em história, as colônias e os países subdesenvolvidos passaram a fornecer também produtos agrícolas, assim como vários tipos de minerais e especiarias. Vocês lembram o que são as especiarias, né, galera? Então, nesse período, por exemplo, o Brasil, meu Brasil brasileiro, se viu marcado pela monocultura da cana-de-açúcar, né, no século XVI, e a exploração do ouro, eu disse ouro, no século XVII, ok? Agora, meus iluminados e abençoados, nós vamos ver as características da terceira DIT, também conhecida como nova, como eu, nova, novinho, novinho em folha, DIT, ok? A partir do século XX, com a Revolução Técnico-Científica Informacional. Observem bem essa palavra. Revolução Técnico-Científico Informacional. E a consolidação do capitalismo financeiro. Temos a expansão das grandes multinacionais pelo mundo, e isso acarretou na mudança da Divisão Internacional do Trabalho, que é a DIT, que passou a ser conhecido como Nova DIT, né? Nova DIT, nova DIT. Esse período, né? Nesse período, os países subdesenvolvidos também realizaram os seus processos bem tardios, né, de industrialização. Só que, diferentemente da industrialização dos países desenvolvidos, essa aconteceu a partir da abertura do mercado financeiro desses países e pela instalação de empresas multinacionais, ou conhecida também como globais, oriundas quase sempre de países desenvolvidos, exatamente. Então, assim, né? Além disso, assistiu-se também à segmentação do mercado produtivo para buscar isenções de impostos e rápido acesso a matérias-primas nos países subdesenvolvidos. As multinacionais distribuíram o seu processo produtivo por todo o globo terrestre, né? Um carro, por exemplo, tem o motor produzido no México, o para-choque na Argentina, o chassi na Coreia do Sul e a montagem é realizada no Brasil. Captou? Então, com isso surgiu a denominação de indústrias maquiladoras. Então, através desse exemplo, nós conseguimos entender o que são as indústrias maquiladoras, pois não havia produção de nenhum material nelas, mas apenas a montagem oriunda da produção de peças de diversos setores do mundo, ok? Então, convém ressaltar, meus queridos, que a produção industrial continua sendo realizada majoritariamente pelos países desenvolvidos, ou com o capital oriundo desses países. Apenas o local da produção é que mudou, mas todo o capital dessas empresas retorna aos seus países de origem. Pessoal esperto, né? Então, essa migração das multinacionais se deve pela busca da mão de obra abundante nos países pobres, e por maiores oportunidades de explorarem os recursos naturais, meu povo. Exatamente. Agora, galera, muito importante, faça a leitura do texto, ok? Esse texto encontra-se lá na apostila ou no PDF que está disponibilizado
no grupo. É muito importante fazer a leitura, ok? Se tiver dúvida, digite a sua dúvida lá no grupo para que eu possa te ajudar a esclarecer, ok? Beijo no coração de vocês.